Olá, vamos começar a trabalhar agora com problemas de cálculo diferencial integral resolvidos de uma forma numérica e não analítica, como vocês viram nas primeiras disciplinas de cálculo. A primeira operação que a gente vai tratar aqui é a derivada ou a diferenciação de forma numérica. Antes de começar a descrever os algoritmos ou as técnicas para cálculo das derivadas, vamos rapidamente rever qual é esse conceito. Todo mundo já viu a definição da derivada. A derivada de f de x em relação a x é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Mas o que quer dizer essa expressão matemática? O que a derivada nos diz é quanto varia essa função f de x se esse valor de x, que é o argumento, sofrer uma pequena variação, que seria esse valor de h tendendo a zero. Vamos dar um exemplo simples. Por exemplo, você tem a função área, que é o produto de um lado por um outro, aqui representado por x2, onde eu tenho um quadrado de lado x. Se esse lado, ou se os lados do quadrado sofrem um pequeno acréscimo dx, de quanto varia a área? Ora, aqui é fácil calcular geometricamente. Essa variação na área aparecem aqui duas barras a mais, de largura dx e altura x, portanto de área x dx, e um quadradinho de área dx2. Como eu disse, esse dx é pequeno comparado com o x. Então esse produto x dx vai ser maior do que o dx2, porque x é muito maior do que dx. Então, face a esse número, eu posso desprezar esse termo dx quadrado. E aí eu posso passar o dx para cá, que os matemáticos não nos vejam, e a derivada então da área dx2 dx vira 2x. É o que a gente já viu, a derivada de x2 é 2x. Então isso diz o quanto que a área varia, caso varie x2. Para resolver numericamente, nós encontramos o seguinte problema no computador. Você não pode fazer h tão pequeno quanto você queira, ou precise. Existe uma limitação. Então aqui o que a gente vai fazer é um cálculo aproximado da derivada. E a aproximação que a gente vai fazer aqui é, de início, desprezar esse limite tendendo a zero e fazer h pequeno. Tá? O quão pequeno, isso é que a gente vai tentar estimar. Ou seja, o quanto que a gente erra ao desprezar esse limite e fazer essa aproximação. Dá para estimar isso fazendo uma continha rápida. Essa conta parte da expansão em série de Taylor da função f de x mais h, que é o f de x mais a derivada f' de xh, mais a derivada segunda h ao quadrado, termos da derivada terceira, todos envolvendo h3. Como a gente viu, h, mesmo que não seja tendendo a zero, ainda é pequeno, então esses termos de h mais altos são pequenos comparados com aqueles de h elevado a uma potência mais baixa. Então se eu tratar aqui f de x mais h menos f de x dividido por h, essa expressão é parecida com a derivada, a menos desses termos aqui que dão conta do erro da aproximação. Então a gente vê que meu erro depende de h, depende linearmente de h. Depende também da derivada segunda do f de x. Então, quanto menor o h, menor vai ser esse erro. Então, essa daqui vai ser minha primeira expressão para o cálculo numérico da derivada de f de x no ponto x. Eu não preciso pegar f de x e um ponto à frente, eu poderia pegar um ponto atrás e o f de x. Ou seja, o que trocar aqui, ao invés de h, virá menos h. Essa expressão, então, fica simples. É o f de x menos h, aqui também fica menos h, mais f de x, e agora esse termo do erro, ao invés de somar, diminui. Não quer dizer que o erro seja menor, porque isso aqui é o quanto estou desviando da solução, né, que eu gostaria, da solução exata. Então eles devem desviar da mesma forma. Então são duas expressões para representar a derivada em que eu uso o cálculo da função em dois pontos, no f de x, ou no f de x mais h, ou aqui no f de x e o f de x menos h. Esse sinal de menos pode sumir daqui se eu inverter o f de x com f de x mais h.
A gente pode ter uma aproximação melhor do que essa para a derivada se a gente levar em conta agora a derivada de 3 pontos. Para calcular uma derivada usando 3 pontos, eu vou partir das duas expressões que eu acabei de obter. A derivada do f com f de x e f de x mais h e a de x e x menos h. Essas são as duas expressões. Ora, o que eu quero tirar é essa derivada aqui e quero sumir com esse termo da derivada segunda. Então, o que eu preciso fazer? Basta eu somar a expressão de cima com a de baixo. Se eu somar a de cima com a de baixo, eu fico com f de x mais h menos f de x que corta com esse, sobra só o menos f de x menos h. E aqui f de x mais f de x fica 2 f' de x, que aqui passa a ser 2h. Esse termo cancela e aqui aparecem termos de ordem mais alta em h. Então note que essa expressão aqui vai ser melhor do que essa para o cálculo da derivada, que a gente pode esperar isso. Por quê? Porque aqui o erro depende de h e aqui o erro vai com h ao quadrado. H sendo pequeno, h ao quadrado é menor do que h. Então essa expressão deve ser melhor do que essa, a gente vai conferir logo após. Essa foi uma expressão fácil e rápida de calcular. Nota que, embora eu chame fórmula de 3 pontos, ela na verdade só precisa calcular 2 pontos, o f de x mais h e o menos f de x menos h. Mas o f de x que estava envolvido no passo intermediário acabou desaparecendo. Então essa é uma fórmula de 3 pontos que de quebra tem a vantagem de só precisar calcular em 2. Então essa é a expressão que a gente tem para o cálculo da derivada no ponto médio. Porque ela usa valores à frente e atrás do ponto que eu estou calculando. X está no meio do intervalo. Eu não preciso escolher o x no meio do intervalo, eu podia fazer envolvendo outros 3 pontos. Por exemplo, x, x mais h e x mais 2h. Nesse caso, o x mais 2h vai ser o f de x, a expansão em série de Taylor, mais o f' de x 2 vezes h, e aqui 2h ao quadrado, que fica 4h ao quadrado. Eu quero sumir com a derivada segunda, porque eu quero obter o valor da derivada primeira. Então eu pego, por exemplo, a primeira equação, e para desaparecer com esse termo da derivada segunda, e restar só o f', eu posso fazer é multiplicar esse termo por 4, que fica igual a esse, e pego essa linha, multiplico por 4 e subtraio desse. Se eu multiplicar isso aqui por 4 e subtrair, o que eu vou obter é 4 vezes f de x mais h, menos 4f de x mais f de x, porque eu estou subtraindo, então dá 3f de x, e o mais f de x mais 2h vira menos f de x mais 2h. Aqui tem 4, menos 2h fica 2h, então eu passo 2 dividindo para o lado de cá, sobra só o f' de x. Esse termo desapareceu e sobra esse termo aqui. Portanto, essa é uma outra expressão que eu espero que se comporte de maneira semelhante a essa outra de 3 pontos, melhores que as de 2. Vale a pena dizer que o termo que domina aqui, o termo em H2, vai ser diferente para esses dois e depende da derivada terceira. Enquanto aqui depende da derivada segunda, aqui depende da derivada terceira. Eu posso usar o mesmo raciocínio para obter a derivada segunda. Para fazer a derivada segunda, eu pego as duas expressões já que eu peguei anteriormente, e agora eu quero reter a derivada segunda e sumir com a derivada primeira. Então basta agora, ao invés de somar esses dois termos, eu subtraio um do outro, esse termo cancela, e esse daqui fica 2 vezes f' de 2x. Então fica f de x mais h, menos 2 vezes f de x, menos o f de x menos h, mais o f de x menos h. Como aqui vai ficar 2hf', f2', isso vira 2h2. Também aqui com termos em ordem mais alta. Mas é uma expressão simples de 3 pontos também para calcular a derivada segunda, que você vê que não é mais custosa do que a derivada primeira, a não ser pelo fato de aqui ser H2 e na derivada primeira ser H.
Então essa é a nossa expressão final para a derivada segunda, que você vê que é parecida com aquela expressão que eu mostrei antes para a derivada primeira com 2 pontos, exceto que aqui eu tenho H2 e lá eu tenho H. Ou seja, calcular a derivada segunda por esse método é quase tão fácil quanto calcular a derivada primeira pelo método de 3 pontos. Então agora eu tenho duas expressões para a derivada de 2 pontos, a derivada progressiva e a derivada regressiva. Tenho duas expressões para a derivada de 3 pontos, a derivada no ponto médio e a derivada progressiva, que envolve o x mais h e o x mais 2h. Vamos ver como isso se comporta na prática. Dessa vez eu não vou fazer o programa em C, eu vou mostrar apenas dentro do GNUplot como que a gente resolve e implementa essas derivadas. Fica como exercício a implementação na sua linguagem aí de preferência. Então vamos ver isso aqui graficamente como que a gente resolve. Então eu defino a função f de x, que é o seno, e o f' de x é o cosseno. Eu vou pegar uma função conhecida para a gente testar se os métodos que nós temos são realmente bons. Uma função simples e que eu sei qual é a resposta exata para a derivada. Eu vou definir as funções. A derivada segunda progressiva, de 2 pontos, que é o f de x mais h menos f de x dividido por h. A derivada regressiva, com x e x menos h. A derivada do ponto médio, que envolve x mais h e x menos h, está centralizada no ponto que eu quero calcular a derivada. E aquela última expressão, que é a derivada de 3 pontos, progressiva também em 2h. Esses comandos que tem aqui é apenas para fazer o visual do GNUplot ficar como eu tenho feito nos outros vídeos, fundo escuro e o gráfico claro. Fica mais fácil de enxergar em vídeos. Então eu vou pegar, por exemplo, h igual a 0,1, tá? Um dado valor para o incremento, e vou pedir para plotar o valor das derivadas dessa implementado das 4 maneiras para comparar com o cosseno, que é a derivada exata. Então, para isso, eu vou no GNUplot, carrego o programa e peço para carregar esse meu script de nome diff3.gp. Então, esse é o gráfico com as 4 implementações e não dá para ver muita coisa aqui, eu consigo ver 3 curvas. Então, vamos ver detalhadamente o que acontece. Eu vou apagar as de 3 pontos, vamos ver só a do cosseno, que em branco dá para ver que é a curva do meio, a amarela é a regressiva. Aqui, vamos dar um zoom nessa parte alta que é em x igual a 0. Em x igual a 0, você vê que coincide com a solução exata, ou seja, o erro é 0, e isso é esperado. Porque lembra, para essas expressões de 2 pontos, o erro depende da derivada segunda. Como eu estou pegando a função seno, a derivada segunda também é um seno, menos seno, e que em x igual a 0, ele vale 0. Então o erro é 0, é por isso que eles funcionam tão bem aqui. Deve ser 0 nessa região e em todos os múltiplos de π. Se a gente olhar aqui, isso acontece também aqui perto do π. Vamos dar um zoom. Aqui também vai a 0 para 3,14, né? Como a gente podia esperar, porque de novo a derivada segunda se anula nesse ponto. Vamos analisar agora, eu vou tirar os gráficos de 2 pontos e o de terceiro. Aí, como você vê, a gente vê uma curva só, porque a concordância desse com o cosseno é muito boa. Mas vamos olhar aqui de novo naquele ponto de 0, no máximo, olhando com zoom para ver se a gente encontra uma diferença. Opa, agora apareceu uma diferença. A gente vê que o azul está um pouco mais distante. Deixa eu ampliar um pouco mais ainda. O azul está mais distante do branco, que é a solução exata, ou seja, a derivada progressiva é pior do que a derivada centralizada para esse caso. Aqui não foi 0, porque esses casos de 3 pontos dependem não da derivada segunda, mas da derivada terceira. E a derivada terceira do seno, uma dá cosseno, 2 dá seno, a terceira dá o cosseno.
E aqui, ao invés de ser zero, ele na verdade é o máximo. Deve ser por volta de π sobre 2 que a gente deve ter essa diferença a menor possível. Como vocês veem, ampliando aqui, está perfeito. Num super zoom, olha só, estou mexendo na terceira casa decimal, dá para a gente ver pelos eixos. Na terceira casa é que a gente consegue ver diferença agora, um erro entre essas derivadas. Ou seja, a derivada de 3 pontos já dá uma representação bastante boa da derivada, pelo menos para a função seno. Mas aqui fica ruim de ver, vamos olhar isso em detalhes, não plotando as funções, mas plotando exatamente a diferença entre o que é obtido numericamente e o que é obtido exatamente. No GNUplot, eu vou plotar agora de menos π a π, o valor absoluto, a diferença entre a derivada progressiva de 2 pontos, que eu já vi que é pior, e o caso exato, que é o f', que eu chamei. Né? A derivada do ponto do meio e a derivada progressiva. Então agora está o erro, que é a diferença entre o valor calculado numericamente e o valor calculado e o valor exato. Então a gente observa para aqui, para a função de 2 pontos, deixa eu apagar as de 3. Para múltiplos de π, o erro vai a zero por causa da derivada segunda. E nos de 3 pontos, o erro vai a zero em π sobre 2, no múltiplo de π sobre 2. Comparando uma com a outra, dá para a gente ver que, em média, o erro da derivada de 3 pontos é muito, muito menor do que o erro da derivada de 2 pontos. Para poder verificar isso daí, então o ideal é de pegar pontos longe dos múltiplos de π e longe dos múltiplos de π sobre 2. Por exemplo, π sobre 4. Então aqui π sobre 4 dá uma ideia boa de quanto um método é melhor do que o outro. E o que eu vou fazer agora é observar como que esses erros variam. Isso aqui foi para um valor de h igual a 0,1. Como que o erro varia agora se eu variar o h? Que para 1 eu espero um comportamento linear, que é no caso de 2 pontos, e para o caso de 3 pontos eu espero que seja h², mas eu ainda quero ver se os erros são os mesmos para esses métodos de 3 pontos. Como eu sei que a dependência do erro em função de h é do tipo potência, eu vou escolher um gráfico log. Eu vou escolher um gráfico log-log, porque no gráfico log-log, potências são representadas como retas. Esses comandos são para formar a grade, formatar o eixo x e y. E aqui está a rotina que interessa. O que eu vou fazer aqui é, fazendo x0 igual a π sobre 4, pela razão que a gente já discutiu, eu vou fazer aqui um laço for de 15 vezes, aonde eu vou calcular o erro no ponto x0 em π sobre 4, mas em que meu h vai ser 10 elevado a menos i. Ou seja, vai começar com 10 elevado a menos 1, 0,1, e vai até 10 elevado a menos 15. Então vou fazer h variando de 0,1 a 10 a menos 15, sempre dividindo por 10. Esse vai ser a minha precisão ou o meu valor de h. Então eu ploto o gráfico desse valor de h para A e B, onde eu tenho a derivada de 3 pontos do ponto médio e a derivada de 2 pontos progressiva. A saída do gráfico agora é essa, aqui é o h num gráfico log. Então esse é o erro em função de h. H para cá vai diminuindo, eu comecei com 0,1 ou 10 a menos 1 e vai até 10 a menos 15. Cada década aqui, na verdade, envolvem duas potências de 10. A curva em amarelo é a do ponto médio, que cai mais rápida. A rosa também vai caindo, como a gente esperava. O que observa é esse comportamento que a gente esperava pelas expressões obtidas, mas a partir de algum ponto, o erro que vinha caindo começa a subir.
começa a subir, e isso dá para entender quando você observa que isso acontece, por exemplo, para o erro da ordem de 10 a menos 11, em que o erro deixa de ser só do algoritmo e passa a ser erro de arredondamento. Erro que aí é característica da máquina que eu estou usando. Então, note isso, é fundamental o que a gente aprende desse gráfico. É que nem no computador, fazer H tendendo a zero não era a melhor saída. O melhor H seria esse daqui, que obtém um menor erro, né? E ele é por volta de 10 a menos 5, tá? Que é bastante longe da precisão de 10 a menos 13 que a gente tem do computador. A gente pode ver que isso aqui é devido ao método e isso aqui é arredondamento, porque esses valores praticamente coincidem para erros grandes. Ou seja, é característica não do método, mas o erro de arredondamento, que vale para as duas expressões. Então, H tendendo a zero, numericamente, não é a melhor definição de derivada. Esse valor de 10 a menos 5 que a gente encontrou aqui foi para o cálculo da derivada dessa função seno e porque eu escolhi no ponto π sobre 4. Não necessariamente isso acontece para todas as funções. A gente também consegue estimar esse ponto porque esse daqui a gente sabe que depende da derivada terceira. Ora, mas para estimar qual o melhor valor para calcular a derivada primeira, eu precisaria saber qual é a derivada terceira. Então isso não faz muito sentido. Então, na verdade, o que a gente descobre para descobrir qual é esse ótimo é meio na tentativa. Faça uma função, algum resultado que você conheça, vê como a função se comporta e a partir daí escolha esse H. Mas o mais importante, mais uma vez, é que H tendendo a zero não é a melhor representação de derivada numérica para computadores que têm palavras finitas, ou no nosso caso 64 bits, ou precisão de ponto flutuante de 8 bytes, como a gente já viu. Com isso eu apresentei para vocês quais são algumas técnicas e algumas expressões para cálculo de derivada. A gente chegou à conclusão que uma derivada centralizada parece ser uma técnica rápida, eficiente e bastante precisa para alcançar os resultados e que nem sempre H tendendo a zero é a melhor representação da derivada. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo. Até lá!